Quando falamos em terapia cognitivo-comportamental, um dos primeiros conceitos que vem à mente é o pensamento automático. Na prática, ele costuma ser apresentado de forma simples, pensamentos rápidos, automáticos, que surgem diante das situações. Mas quando o terapeuta para aí, o pensamento automático vira apenas um exercício técnico e não uma ferramenta clínica. Porque na realidade, o pensamento automático expressa algo maior. Nesse vídeo, vamos falar sobre como o pensamento automático se torna uma unidade funcional do raciocínio clínico e por que ele é uma das principais portas de entrada para a conceitualização de caso na TCC. Então seja bem-vinda à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora baseada em competências. Você me encontra no Instagram em @psi.arianeluz. Do ponto de vista conceitual, os pensamentos automáticos são respostas cognitivas imediatas a situações internas ou externas que expressam de forma momentânea e situacional padrões cognitivos mais estáveis do indivíduo. Ou seja, eles não surgem do nada, não são o alvo final do tratamento e não existem de forma isolada. Eles são pistas clínicas, pistas sobre como o paciente interpreta a realidade, reage emocionalmente e organiza seu comportamento. Por isso, na prática clínica, o pensamento automático não é o fim do raciocínio, ele é o começo. E aqui entra um ponto central. Tudo começa no terapeuta. Uma das principais psicoeducações em TCC não é apenas o que é pensamento automático, mas como identificá-lo e qual é sua função no processo terapêutico e até mesmo no dia a dia do paciente. Com a experiência clínica, vamos percebendo que alguns pacientes têm mais facilidade para acessar pensamentos e outros não. O paciente muitas vezes não sabe identificar pensamentos justamente por estar em um estado automático de consciência. Ele chega com emoções, sensações corporais, narrativas globais. Por isso, a postura do terapeuta é ativa, curiosa e colaborativa. Pensamento automático não é extraído, ele é co-construído. Por meio de perguntas socráticas, o terapeuta vai abrindo caminho para a descoberta guiada, ajudando o paciente a transformar experiência emocional em material cognitivo observável. Então, desde o primeiro relato do paciente, o terapeuta já está buscando pensamentos. Mas aqui entra uma habilidade essencial. Nem todo pensamento tem o mesmo peso para a conceitualização de caso. Durante a escuta ativa, o clínico já começa a avaliar. Esse conteúdo está em nível automático? É uma regra, um pressuposto? Aponta para uma crença mais profunda? Eu costumo dizer às minhas supervisionandas que precisamos manter as caixinhas conceituais abertas do raciocínio clínico durante a sessão. Enquanto o paciente fala, tudo parece pensamento. Mas clinicamente cabe ao terapeuta co-construir com o paciente uma classificação ideográfica, ou seja, compreender qual a função daquele conteúdo cognitivo naquele caso específico. Se ele opera como pensamento automático, regra, pressuposto ou hipótese de uma crença naquele momento. Vamos a um exemplo. O paciente diz: "Eu sempre travo quando preciso começar algo importante." Na cabeça do terapeuta, isso não é uma resposta pronta, é um campo de hipóteses. Isso pode estar relacionado a uma crença intermediária, talvez? Se eu não fizer perfeitamente, vou fracassar? Ou a uma crença central possível? Eu sou incapaz ou eu não dou conta? Ou seja, nós criamos hipóteses. O terapeuta não escolhe uma explicação imediatamente. Ele formula hipóteses e investiga. Pergunta sobre situações específicas, emoções associadas, comportamentos recorrentes e contextos onde isso se repete. É assim que o pensamento automático deixa de ser uma frase solta no relato e passa a ser um organizador do raciocínio clínico. Outro ponto central é que pensamentos automáticos ajudam a identificar ciclos de manutenção. Quando pensamentos semelhantes aparecem em diferentes situações ou áreas da vida, eles deixam de ser apenas situacionais e passam a indicar padrões. Exemplo clássico: não vou dar conta. Esse pensamento pode gerar o seguinte ciclo: não vou dar conta, que leva à evitação, gerando um alívio imediato no curto prazo e o reforço da crença de incapacidade no longo prazo. Aqui, o pensamento automático não é apenas um conteúdo cognitivo, ele é um elemento ativo do processo de manutenção, percebe? É nesse ponto que o empirismo colaborativo se destaca. O terapeuta traz teoria, modelos cognitivos, hipóteses clínicas.
O paciente traz dados da própria experiência, exemplos concretos, feedback emocional e comportamental. A hipótese é construída colaborativamente e testada continuamente ao longo do processo terapêutico. De forma clínica, podemos destacar 3 funções centrais dos pensamentos automáticos. Primeiro, tornar visível o funcionamento cognitivo do paciente. Eles mostram como o paciente interpreta a realidade em que vive. Segundo, acessar emoções e comportamentos. Como sabemos, pelo modelo cognitivo, o pensamento automático media a resposta emocional e comportamental. Terceiro, gerar hipóteses sobre crenças centrais. Por exemplo, vou falhar. Hipótese de desamparo, vão me achar um lixo. Hipótese de desvalor, se eu mostrar quem sou, vão me rejeitar. Hipótese de desamor, ou seja, pensamentos automáticos são expressões situacionais de crenças centrais. E uma armadilha comum na prática é tratar pensamento automático como sinônimo de distorção cognitiva. Precisamos lembrar que nem todo pensamento automático é distorcido, irracional ou disfuncional. Alguns são realistas e ainda assim clinicamente relevantes. Exemplo, se eu errar nessa apresentação, posso perder credibilidade. Isso pode ser verdade. A pergunta clínica não é isso é real, pois talvez de fato o paciente ainda não tenha vivido a situação, mas sim como o paciente lida ou lidará com essa possibilidade. Que emoções podem ativar, comportamentos podem surgir. O foco está na função clínica, não apenas no conteúdo. Quando o terapeuta entende o pensamento automático dessa forma, ele deixa de ser um exercício mecânico e passa a ser uma ferramenta central de raciocínio clínico. Pensamentos automáticos são pistas, são portas de entrada, são organizadores da conceitualização cognitiva. E é por isso que na TCC não tratamos pensamentos isolados, tratamos padrões de funcionamento. E tudo começa aqui. Se esse vídeo contribuiu com a sua prática clínica, me conta nos comentários. Vamos juntas desenvolvendo competências clínicas. Cada vídeo aqui é um convite para aprender, refletir e evoluir juntas. Até mais!